Bom dia a todos. Como era de fato, a gente esperava o início dessa reunião com um certo atraso, naturalmente. Nós estamos dando início a essa reunião pública que nós convidamos e convocamos a partir do nosso gabinete para discutirmos o processo 210/25, que deu origem ao projeto de lei 67 de 2025 também. Fizemos o convite ao Executivo a partir do dia que solicitamos o prazo para análise daquilo que seria o empréstimo, ou autorização do empréstimo de 40 milhões para a suposta perfuração de poços aqui na cidade de Bauru, para diminuir também a dependência do rio Batalha, do abastecimento de algumas regiões da nossa cidade, do rio Batalha. Claro, obviamente, nós fizemos o convite oficial, encaminhamos no dia seguinte ao início do nosso prazo, e agradeço aqui o apoio legislativo que nos trouxe a cópia do documento que indica o protocolo. Posteriormente, poderemos colocar aqui na tela. Mas, infelizmente, nós temos a notícia ruim de que o governo não veio, os representantes também não vieram, e não recebi também nenhuma justificativa. Quero mencionar a presença aqui na nossa reunião, no plenário, do vereador Edmilson Locadora, que me antecedeu na análise do processo, o representante do vereador Arnaldo Ribeiro, vereadora Estela Alexandre Almagro, doutora Thaís Viotto, doutor Robson Pio, que representa o vereador Emerson, também, Emerson Construtor, doutor Francisco, representando o Sincerme, e a nossa assessoria. Eu tenho, em primeiro lugar, antes de passar a palavra e fazer as minhas considerações iniciais, nós trouxemos, a partir daquilo que nós ouvimos na segunda-feira, várias matérias e sugestões e soluções, mas, infelizmente, é mais fácil você denegrir ou lamear ou mentir sobre alguma coisa do que se explicar. Perdão. Então, eu vou simplesmente ler aqui o resumo da reunião que nós propusemos e lamentar, para que nós possamos também, eventualmente, apenas iniciado os trabalhos e feito algumas considerações, nós vamos reagendar essa reunião para dar mais um sinal de que nós queremos conversar e discutir um projeto que endivida a cidade, que tem um planejamento até duvidoso, porque, pelos técnicos que ouvi, economistas, advogados, que tive a paciência, porque é isso que exige, paciência, para ouvir técnicos e pessoas que poderiam contribuir na discussão, não é uma obra que vai acontecer no dia seguinte à aprovação desse projeto. Não é uma obra que será paga integralmente nos seus 40 milhões. Não é uma obra que se faz com estudo geológico de 1972. Nós estamos em 2025. Não se discutiu nenhuma outra possível alternativa para que os cofres, o tesouro do município, fosse preservado. Isso me incomoda, e creio que incomode os vereadores que estão aqui, e também, talvez, aqueles que, por compromissos inadiáveis, não pudessem estar aqui na manhã desse dia. E está tudo bem, está tudo certo, isso faz parte. Então, eu gostaria de fazer apenas um início do resumo daquilo que nós queríamos e desejamos tratar, se não hoje,
eventualmente numa próxima reunião que vamos estar preparando, e trazer alguns dados aqui, algumas perguntas que seriam necessárias se fazer. Então, com a permissão dos meus colegas, e para não divagar do assunto, vou ler todo o resumo. E quem sabe, se alguém estiver assistindo essa reunião, já vai saber do que se trata na próxima, já que o prazo do processo está suspenso a partir do momento que nós fizemos o comunicado. Também solicitei à Casa o parecer jurídico dos nossos consultores, que já chegou à minha mão, inclusive, viu, vereador Estela? Chegou, apesar de eu discordar, né, e achar que existem condições, ainda assim, respeito, e vamos propor, sim, algo que vá no encontro da constitucionalidade, da legitimidade daquilo que vamos propor. Então, aqueles que estão acostumados com a minha retórica livre, sem um roteiro, porque o roteiro está na minha cabeça, hoje vou seguir um roteiro para que todos entendam bem e que as mentiras que foram contadas logo em seguida ao término da sessão, ou mesmo até mesmo durante a sessão, elas serão desmistificadas para quem quiser entender, para quem desejar ter conhecimento do assunto. Então, é o seguinte, essa reunião pública, ela tem como tema principal o uso de recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para obras voltadas ao abastecimento de água nos bairros que dependem do Rio Batalha. Nós vamos falar mais uma vez sobre a falta d'água, tema que incomoda demais os moradores de Bauru, especialmente quem depende do Rio Batalha para o abastecimento das suas casas. Incomoda tanto que, desde que pediu o sobrestamento do projeto de lei 67/25, que autoriza o empréstimo de 40 milhões ao DAE em obras para melhorar o abastecimento de água, eu tenho recebido mensagens via WhatsApp, mídias sociais, e tenho lido nas redes sociais de que sou contra a perfuração de poços e, assim, de igual modo, contra levar água para as casas das pessoas. Quero deixar isso bem claro, que isso é a maior mentira que alguém poderia contar e não ficar nem vermelho. Nós temos documentos, gravações, filmagens, arquivos digitais dizendo que a nossa posição sempre foi favorável à perfuração de poços e à criação de sistemas de abastecimento para que aqueles que precisam de água, de fato, tenham aquilo pelo qual pagaram e que estão pagando e não estão tendo. Curioso é que, naquela mesma semana, foi institucionalizado o racionamento. Não gosto de falar de rodízio, porque rodízio é na churrascaria, né, vereador? Mas o racionamento, imediatamente após, e no decorrer dessa votação tão importante. Quero deixar bem claro que é óbvio que não sou contra perfurar poços para levar água para todos. Aliás, eu quero ver se dentro dos 21 vereadores que nós temos, algum é, nenhum é. Todos são a favor. Todos. Sabemos que as dificuldades que as famílias de Bauru passam, ano após ano, com a falta d'água em suas casas. Em setembro de 2024, portanto, um ano atrás, a lagoa de captação do Rio Batalha chegou ao menor nível dos últimos 10 anos, levando a nossa cidade a 4 meses consecutivos de racionamento. E quem quiser usar a palavra, rodízio. Desde ontem, novo racionamento já foi anunciado pelo DAE, obrigando as famílias e as pessoas a ficarem 24 horas com água
e 24 horas sem água. A Lagoa do Rio Batalha, que precisa estar com 3,2 metros para garantir o abastecimento de parte da cidade, está com menos de 2 metros, pelo que tenho informações hoje. Talvez a chuva mínima de ontem, em alguns lugares, tenha mudado esse quadro, acho que não. 1,92 m. Informado aqui pelo vereador Márcio Teixeira. Recebemos muitas reclamações de pessoas que passam dias e dias sem água. Isso é desumano. Impacta diariamente a vida, a saúde e a dignidade das pessoas. Não é um problema que surgiu nesse governo, mas que o governo atual tem o dever de buscar soluções. Escute bem, buscar soluções, não buscar endividamento do município. Não buscar somente promessas vazias. Buscar soluções. Nesse momento, a solução encontrada, e eu quero aspas bem grande nessa encontrada, foi buscar um empréstimo de 40 milhões para perfurar poços, construir reservatórios e outras obras para melhorar o abastecimento aos bairros dependentes do Rio Batalha. Solução apresentada pelo Executivo via o projeto 67/25, que está nessa casa para apreciação. Tenho há meses, e vou repetir, há meses, eu tenho sugerido uma alternativa que entenda garantir o valor necessário para as obras, mas sem o endividamento que será pago. Mais uma vez, que os moradores não sejam penalizados por isso, ao pagarem novamente aquilo que já têm, ou pelo qual já pagaram para ter, pelos moradores. Minha sugestão é utilizar recursos do Fundo de Tratamento do Esgoto, que reúne cerca de 300 milhões em dinheiro, de impostos, tarifas, taxas, a nomenclatura nós vamos definir, mas foram pagos pelos munícipes que moram em Bauru, está parado numa conta do fundo. Veja bem, temos 300 milhões no fundo, precisamos de 40 milhões para as obras do abastecimento de água. Temos dinheiro sobrando. Por que fazer mais uma dívida para Bauru? Essa é uma pergunta que eu gostaria que os mesmos que colocaram a mentira colocassem também nos seus blogs e nas suas páginas. Entendemos que essa proposta não resulta em desvio de finalidade, mas adequação à realidade e às necessidades das famílias bauruenses. Recebemos como colaboração, inclusive, um exemplo de projeção que mostra como a proposta é viável e, acima de tudo, responsável. E eu quero, com a permissão dos meus colegas, passar a eles e depois alguns encaminhamentos que vamos fazer na sua na eventual caminhada dessa reunião. Bom, o fundo, que foi institucionalizado ou pela Lei 5.357 de 2006, possui saldo aproximado entre 250 milhões e 300 milhões. Esses números exatos a gente já conseguiu, mas é só para você ter uma projeção. Número 2, os recursos do Fundo Municipal devem ser aplicados em investimentos permitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, geralmente em títulos públicos federais ou fundos lastreados nesses ativos considerados de baixíssimo risco. Número 3, com a Selic próxima de 15% ao ano, a remuneração dessas aplicações é bastante elevada. Número 4, como a perfuração de poços e construção de reservatórios não ocorrem simultaneamente, é importante que quem faz ilação sobre mentira ouça isso. Tudo não vai ser feito do mesmo dia, na mesma hora, na mesma semana e na mesma velocidade.
a etapas, e nós não contemplamos etapas aqui, vocês me perdoem. Como a perfuração de poços e construção de reservatórios não ocorrem simultaneamente. Assim, o desembolso pode acontecer parceladamente ao longo de cerca de 24 meses, totalizando, então, os 40 milhões necessários. Quinto ponto. Enquanto os recursos ainda não são usados, eles permanecem aplicados, gerando rendimento financeiro. Então, nós vamos para uma projeção aqui, apesar de eu não ser economista, eu consultei economistas, consultei advogados. Não só ele, doutor Francisco. Rendimento mensal de 250 milhões a 1,17% daria 2,9 milhões de reais ao mês. Saque mensal estimado para as obras, 40 milhões divididos por 24 meses, 1,67 milhão. Número 3, saldo positivo entre rendimento e saque, 1,2 milhões ao mês. 4, mesmo com os saques mensais, os rendimentos das aplicações financeiras recomporiam parte do que foi retirado, ou seja, não sai nada. Não se perde nada. Se ganha. Número 5. Em 24 meses, os recursos do fundo pagariam a obra e o fundo ainda teria um acréscimo líquido no caixa. Se vocês acharem que eu sou louco da cabeça, se vocês entenderem que eu não tenho a menor responsabilidade com a minha cidade, eu teria simplesmente deixado a coisa passar. Entendemos só existir vantagens nessas propostas. Já temos o dinheiro, não comprometemos o patrimônio do fundo, que continua a ter o seu saldo positivo na equação rendimento-saque, e o mais importante, financiamos as obras para abastecimento de água sem a necessidade de endividamento, evitando que as famílias de Bauru paguem mais essa conta. Tudo de forma transparente e que possa ser fiscalizado por essa Casa de Leis, pelo Ministério Público e também pela sociedade. Eu gostaria de ouvir, sim, os membros do Executivo sobre essa proposta, mas nós não temos nenhum aqui hoje. E também não recebi nenhum tipo de recado informando que não haveria possibilidade de se estar aqui aqueles a quem nós interpelamos há mais de 2 meses e meio sobre essa proposta. Então, de modo que aquilo que nós angariamos nesses últimos 2 dias e aquilo que fizemos diligentemente para tentar uma saída menos onerosa, uma saída que não seja apenas um cheque em branco, que não traz garantia nenhuma de execução, pudesse ser, no mínimo, evitado. Mas a resposta que a gente recebe é essa. Quero mencionar também a presença do Dr. Segala, que está na sua cadeira ali, diligentemente também. Teria vários documentos aqui para poder apresentar. Proposta de um projeto de lei que vai chegar, e já chegou na mão dos nossos vereadores presentes. E eu queria que a proposta que eu acabei de passar para os senhores também pode chegar à mão de cada um. E eu vou pedir para a minha assessoria poder fazer a gentileza, que me ajuda e ajuda bastante, para fazer chegar à mão de cada um dos que estão presentes e depois divulgarmos nas nossas redes sociais. Eu gostaria, nesse momento, tenho mais informações sobre o contexto financeiro, projeção financeira, temos tudo aqui. Eu quero informar também que nós convidamos, além do Executivo, nós convidamos a prefeita municipal, o chefe de gabinete, o presidente do DAI, que até ontem viria
talvez tenha acontecido algum problema, ele não tenha possibilidade de vir. Convidamos o secretário municipal de Negócios Jurídicos, convidamos a Secretaria Municipal de Fazenda, representantes do Comusai, Conselho Municipal de Usuários de Água e Esgoto, representantes do Conselho Diretor do Fundo de Tratamento de Esgoto em Bauru, que não encontramos a diretoria, e, infelizmente, aqueles que contatamos já tinham compromissos anteriormente agendados e não puderam vir. O Conselho está sem presidente. O Conselho do Fundo de Tratamento de Esgoto está sem constituição da sua diretoria. Convidamos os representantes do CONDEMA, e aqui eu quero fazer a minha culpa, porque o CONDEMA tem reunião hoje, às 8h30, e entendo perfeitamente que é até providencial que não tenha acontecido a reunião, porque eles terão a oportunidade de vir num próximo convite. Nós convidamos também a Comissão Permanente de Defesa e Proteção do Animal e do Meio Ambiente. Nossa doutora Thaís Viotto compareceu. Obrigado. Sei que o tempo é exíguo, mas a senhora respondeu. Obrigado. Representantes da OAB, fizemos o envio também por mensagem, por correspondência. Representantes do Sincerme, doutor Francisco se faz presente. Representantes do CADEM, Conselho de Apoio e Desenvolvimento do Município de Bauru. Representantes da ASENAG, diretor de Meio Ambiente, o engenheiro Renato Teodoro Delgado. Promotor do Meio Ambiente, doutor Luiz Eduardo Ciuli de Castro. Convidamos também membros antigos do Conselho, doutor Francisco, o economista doutor Reinaldo Cafeu, e também o doutor Rui Costa Filho. Também fizemos o convite. E buscamos mais algumas pessoas para comporem essa mesa de reunião, essa discussão que, com certeza, tenho convicção de que é muito importante. Então, feitas essas considerações, nós deixamos tudo preparado para que essa proposta de lei não fosse algo da cabeça do vereador para incorrer na inconstitucionalidade, na ilegalidade. Preparamos também uma minuta aqui para o Executivo, mas isso será entregue no momento oportuno. E também outras considerações, mas eu não quero monopolizar a reunião, porque quero, sim, privilegiar aqueles que vieram aqui, e quero que todos tenham o direito à palavra, e tenham direito a se manifestar. Porque é assim que a gente trata um assunto desse tamanho. É assim que a gente conduz um assunto que vai impactar as próximas gerações. Eu quero, mais uma vez, dizer que procurei engenheiros e técnicos. Se as pessoas acham que, colocando no blog, que o vereador Bira é contra a perfuração de poço, que é contra chegar água na casa das pessoas, que tenham a decência de dizer que, aprovado ou não esse IPL aqui nesta casa, no dia seguinte não haverá água na torneira. Nós não vamos ter, miraculosamente, o serviço de adutoras, ou de fornecimento de água, ou ampliação da captação da Lagoa do Batalha, do reservatório, no dia seguinte. Isso é uma obra que levará, no mínimo, 30 meses. Guarde bem esse número, 30 meses, por etapas. Por etapas. Então, eu quero que essas pessoas tenham a decência, o que eu acho muito difícil, porque quem tem preço não tem valor. Então, quem é comprado para falar o que não sabe, também deveria ser pago para dizer o que não sabe. Então, infelizmente, quero deixar bem claro que o que se faz aqui nessa casa é ter responsabilidade com o dinheiro público.
é gastar com seriedade e entregar para quem nos elegeu aquilo que, de fato, eles merecem. Então, que essas pessoas tenham a dignidade de dizer que não é no dia seguinte que a água vai chegar na sua casa. Porque vamos cobrar. Seja qual for o desfecho desse projeto de lei, nós vamos continuar cobrando. E que Deus nos ajude. E peço a proteção, invocar a proteção de Deus para os próximos trabalhos, para esse e para as próximas reuniões. Quero abrir a palavra, vocês me desculpem, monopolizar esses primeiros minutos aqui da reunião, mas fazia importante dizer. Quero abrir a palavra, primeiro as damas e os meus colegas, que são cavalheiros, sabem disso. Primeiro as damas, depois os demais. Obrigado, vereador Estela. Bom dia, vereador Bira, vereador Segala, locadora, Marcinho, o Chico, a Thaís, que também aqui se encontram. É difícil até a gente escolher as palavras, né, para falar do tamanho da frustração, né, Bira? Não é um assunto pequeno, não é um assunto menor. O impacto não é pequeno. Agora, a forma como o governo encontra para lidar com determinados assuntos, toda vez que esta casa corajosamente se apresenta para dizer tudo bem, mas eu quero debater, é vergonhosa. O esvaziamento desta reunião, e quero aqui destacar que passou da hora de a gente não dar mais esses tipos de sinais, viu, Bira? Porque eu entendi a tua preocupação em chamar rapidamente para que a gente pudesse avançar no debate dessa proposta que você apresenta e que eu quero subscrevê-la. Acho que temos que discutir aqui a questão da legalidade de uma emenda na lei que criou o fundo, poder partir ou não do Poder Legislativo, para que nós possamos superar a questão da legalidade. Mas eu entendi a sua preocupação em fazer ainda nesta semana. E isso é sinal de, eu quero debater, eu não quero sentar em cima do projeto. Porque toda vez que o governo quer desqualificar os debates que essa casa chama, eles resumem tudo sentou em cima do projeto. E aí surgem, como você disse, os pseudoblogs pagos, né? Supostamente de notícia, mas está mais preocupado em criar factoides e fakes do que em debater republicanamente, democraticamente, assuntos de interesse da população. Então, passam a ser pseudoperiódicos que são pautados pelo governo, alimentados pelo governo, e só dão espaço para as discussões que interessam ao governo e da forma como interessa para o governo. E o governo não tem preocupação ética. O governo não tem preocupação com respeito, o governo não tem preocupação com a seriedade das pautas que ele mesmo propõe. Então, você reduzir o debate em torno de um endividamento, que está sendo chamado de investimento, de 40 milhões, e vender isso como se essa água fosse chegar na mesa do trabalhador, da trabalhadora, daqui a 2, 3 dias, é leviano. É leviano, porque não dialoga com a complexidade do que se faria e todas as etapas que ensejaria para se chegar a, eventualmente, se pensar em ter água na torneira. Inclusive, perpassando por diálogos que o governo não quis fazer, como o estudo geológico, que o único apresentado nesse processo vem apenas depois a questionamentos feitos pela oposição de onde é que está a certeza de que verterá água deste espaço. E aí eles vêm e apresentam um estudo de 1972. Ou seja, a confissão de, não, eu não tenho. Eu não tenho. E aí nós não estamos falando de um governo que começou ontem, nós estamos falando de um governo que começou há 5 anos. Já vai completar 5 anos de governo, e está no 5º presidente do DAI. Então, onde é que estão os estudos? Onde é que está a precificação? Onde é que está o projeto? E isso tem que se apresentar de forma clara. Essa casa precisa parar de se colocar de joelhos e aceitar o argumento raso de, está aí, diga sim e joga no meu peito que o resto eu resolvo. Este governo já provou que não resolve. Eu assisti ontem, estupefacta, a entrevista da prefeita Suelen Rosim,
que, inclusive, ensejará as nossas publicações de REACT, né? Nós vamos reagir, falando sobre o racionamento. E aí o jornalista pergunta, nesse período, o que é que deu errado? E a prefeita tem a cara de pau de dizer nada. Se nada deu errado, por que essa casa está discutindo no 5º ano de governo 40 milhões de empréstimos do Finisa para perfurar 2 poços? Então, eles não são razoáveis, eles não são éticos, eles não gostam de debater, eles não gostam de vir aqui e a gente eviscerar a proposta. Porque não basta dizer sempre uma proposta. A prefeita mentiu na cara de pau para os vereadores da base que o programa, doutor Francisco, não permitia que se colocasse de forma clara no artigo 1º a perfuração de poços. Nós ficamos com a sessão interrompida aqui por 2 horas. E eu liguei para o gerente para perguntar, mas como que é? Eu conheço essas linhas de financiamento do governo federal. Porque, não é, vereador Segala? Nós discutimos isso na interrupção. Se é verdade que não permite, então este PL é um estelionato legal. Nós vamos criar uma lei para driblar um financiamento federal. Ou os senhores questionam a prefeita, e eu disse isso respeitosamente, mas com a dureza com que a gente tem que fazer esse debate, né, vereador? Se ele não pode mesmo, então não será perfurado, porque se o for, essa casa será conivente com um crime de estelionato, através de uma lei. E se pode, a prefeita é uma mentirosa, ou os senhores estão aceitando ser monopolizados com um debate raso e mentiroso. E aí, de fato, o gerente confirmou, pode. O que a Caixa orientou o governo é que uma lei autorizativa, ela tem que ficar adstrita à descrição objetiva do que se pretende com os recursos e pedir autorização. Ponto. Perfurar poços não está dentro do escopo daquilo que se busca supostamente com o PL autorizativo? Ou seja, o governo vai dando demonstrações inequívocas de que quer pôr a mão nesses 40 milhões e que tem pressa, que quer fazer isso para ontem, mas não quer dizer para essa casa o que fará, de que forma que fará. E aí a emenda da prefeita só chega 2h30 depois de sessão suspensa, porque seguramente o governo entendeu naquela sessão que esse impasse não ia permitir que o processo continuasse, porque criou constrangimento na própria base. Na própria base. Agora, o vereador pede vistas. E pede vista para dar parecer quando coloca que, antes de terminar-se esse processo de autorização para obtenção de um endividamento, com carência de 2 anos, mas que vai comprometer decisivamente o próximo mandato. Olha que legal, nós temos 24 meses para começar a pagar. É nós de todo jeito. Os prefeitos vão, a prefeitura fica. O endividamento é da máquina. O endividamento é da máquina. E quando o vereador coloca a perspectiva de utilização do fundo, é adequado. É adequado e é oportuno. E quando o governo, e aí eu quero mais uma vez aqui repudiar a posição sempre acelerada, assodada e despreparada do presidente dessa casa, o vereador Marcos, sempre a serviço dos interesses do governo. Porque imediatamente na reunião, na sessão ordinária, já cuidou de dizer para o vereador Ubiratã que essa ideia é natimorta porque é ilegal. Ora, se é ilegal a lei autorizativa da concessão, que vinculou o fundo para fazer drenagem nas nações. Será que o Chico e o Francisco viraram pessoas diferentes? Porque essa é a coisa da conveniência. Quando interessa, sim. Se não me interessa, não. Se pode desviar a finalidade através de uma lei autorizativa para fazer drenagem das nações, o que eles venderam como contrapartida. A drenagem das nações será contrapartida da empresa. Contrapartida que você entrega 300 milhões para o cara fazer. Contrapartida do quê, Farroupilha? Engodo. Agora, se pode lá, pode cá. Pode cá. Só temos que discutir a iniciativa.
Porque o PL da concessão foi de iniciativa do governo, portanto, estaria sanado o suposto vício de iniciativa. Mas que é possível? Com certeza é. Mas com toda a certeza do mundo é. Agora, esse era o momento de nós estarmos aqui, com o jurídico da prefeitura, não é? Com os nossos procuradores, com o presidente do DAI, e eu acredito que ele tenha confirmado com Vossa Excelência que poderia. E, sinceramente, não acredito em acaso, não. A postura do governo da prefeita Sueli Rosim, infelizmente, é esse, vereador Segalo. Deve ter proibido. Não seria a primeira vez. Então, tipo, não vai. Não vai. Por que eu tenho essa convicção, sem nenhuma arrogância? Porque nem o ato republicano de uma ligação, principalmente da Secretaria de Governo, não foi dito aqui pelo Renato Purini, que a Secretaria de Governo vem para criar a boa relação institucional entre os poderes? Quando você está debatendo um projeto de 40 milhões, o vereador não recebe um único ofício ou uma única ligação da Secretaria de Governo para dizer, na sexta não dá. Vamos marcar para uma data oportuna e nós estaremos. Inclusive porque o senhor teve um cuidado que eu já não tenho mais. Eu não quero, eu não faço. Porque essa casa vive fazendo concessões para o governo para poder não empatar, para eles não darem a discussão do sentou em cima. Eu acho que não é nosso papel. Quem judicializou e buscou 30 dias para convocar audiências é a prefeita. Então, se tem discussões, você chamou em 2 dias. Para quê? Para que desse tempo de nós avançarmos nisso e, quem sabe, na segunda-feira, chegar a um bom termo. Mas aí o governo não vem, não justifica. O líder não está aqui, secretário de governo não está aqui, presidente do DAI não está aqui, gabinete não está aqui, jurídico não está aqui. Quando o governo se ausenta da mesa, que isso não seja prenúncio de que a mesa desta casa pretenda passar a goela abaixo. Este PL na segunda-feira, vereador Segala, sem debate. Porque nós vamos enfrentar isso aqui. Bom, já tive uma experiência parecida. Na concessão, não é? Onde as comissões foram destituídas a toque de caixa, presidentes nomeados, relatores nomeados, para um único ato, para atender o interesse do Poder Executivo, a partir de ações do Legislativo. Não pode, é feio demais. Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes, não é? Sem nenhum demérito aqui para as pequenas cidades. Até uma imprensa grande, nós somos um polo regional de uma série de aspectos. Tudo que acontece aqui repercute. É muito ruim que a gente esteja, por exemplo, nessa manhã de sexta-feira, aqui se esforçando para um debate político, tendo a disposição de antecipar o debate, mas o governo sai da mesa, não se justifica, desrespeita, não, senhor. Desrespeita todos nós parlamentares e desrespeita a casa. Concordo. Desrespeita a casa. A sua proposta é boa, para mim, é boa, é viável, é legal, e nós só teríamos que discutir iniciativa. Agora, eu proponho um repúdio ao governo, proponho que o senhor notifique a mesa da casa, inclusive para que fique registrado as preocupações que os vereadores têm tido e, a despeito disso, têm sido literalmente invisibilizados e ignorados pelo Poder Executivo, como uma demonstração inequívoca de que eles nos mandam sempre a mesma mensagem. Eu mando nesse poder. Independente de vocês espernearem, depois eu terei a votação democrática do plenário. Democraticamente se atropela regras, leis e vai se consolidando uma posição perigosa. Bauru está voltando a flertar, como teve 2 anos atrás, uma crise institucional muito séria. Muito séria. Sem proporções. Para esse que é um governo que, com 6 meses, dá provas muito claras de que já nasceu velho. Esse segundo mandato nasceu com cara de mandato se encerrando. É isso, vereador Bira. Obrigado. Doutor Segala? Pode, onde o senhor quiser. Presidente Bira, vereadora Estela, vereador Marcinho, a nossa querida presidente aí da... Como é que chama-se mesmo a sua associação? Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do Meio Ambiente. Mas tem a sigla. Não tem sigla?
É que eu não gravo assim. Desculpe. Thaís, desculpe. Isso. Francisco, todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Senhor presidente, vou começar com uma pequena pergunta. Sim, senhor. Alguém aqui acredita que a prefeita, os seus secretários, o seu chefe de gabinete, o secretário de governo, o presidente do DAI, estejam todos reunidos agora, de mãos dadas, orando, pedindo a Deus que o resultado desta reunião não comprometa a aprovação deste projeto? Alguém acredita nisso? Por que não tem ninguém aqui, vereador? Porque qualquer criança aqui em Bauru sabe que o resultado da votação já está decidido. É sempre o mesmo. Talvez, desta vez, acredito eu, não seja 15-6, vereadora Estela. Talvez seja 14-6 agora. Não é? Porque Vossa Excelência está demonstrando aqui uma preocupação absolutamente sadia com a análise daquilo que é proposto, o que nem sempre acontece. Então, nós, de repente, estamos apenas marcando as nossas posições, porque essas decisões já estão, na verdade, prontas. Agora, o que eu queria colocar aqui, Vossa Excelência falou e falou muito bem, eu estive, pelo menos, acho que 4 vezes com o Ministério Público, presidente Bira, propondo ao Ministério Público que permitisse que nós utilizássemos, ainda que parcialmente, o fundo de tratamento de esgoto, porque nós demonstrávamos, como Vossa Excelência fez aí, nós também sabemos fazer isso com apoio de técnicos, que o dinheiro que havia no fundo já era muito mais do que suficiente, principalmente porque o fundo foi constituído antes de vir aquela verba fundo perdido. E, mesmo assim, a verba do fundo perdido era quase suficiente, se tivesse tudo feito como era no projeto previsto. Depois disso, o fundo continuou e nós continuamos arrecadando desse jeito e chegando a esses valores que Vossa Excelência apresentou. O argumento que o Ministério Público sempre usou, quem esteve lá comigo vai se lembrar disso, é de que o fundo não era exclusivo para a construção, era também para a manutenção do sistema. Então, não dá para dizer, dizia o Ministério Público, se eu liberar alguma coisa, não dá para dizer se vai ser suficiente para manutenção ou não. Nós precisamos esperar primeiro a estação estar concluída. Quando a estação estiver concluída, nós vamos ter uma ideia do que pode ser tirado do fundo ou não, além daquilo que vai ser necessário. Muito bem. Se esse era o argumento do Ministério Público, para onde vai esse argumento agora? Que a estação está sendo objeto de concessão. Quem vai pagar pela manutenção da estação é quem pegar a concessão. Não somos mais nós. Nós não vamos pagar. Nós vamos pagar o que tem que pagar do esgoto, mas não vamos pagar a manutenção da estação. Então, não tem mais justificativa. Por que não voltar ao Ministério Público? Por que não ir lá tentar outra alternativa? Sim. Outra coisa, Vossa Excelência falou aqui, nós estamos decidindo sobre uma proposta. Não é assim que se trabalha. O governo tinha que apresentar 2 ou 3 propostas para nós aqui. Olha, eu posso fazer isso e posso fazer isso. Escolha o que é que eu vou fazer. Por quê? Você resolve o problema da crise hídrica também investindo no Batalha. No Batalha. Não é necessariamente perfurando o poço. Perfurando o poço vai ajudar? Vai. Mas e se investir no Batalha? Ajuda a resolver o problema ou não? Se desassorear o Batalha, se fizer uma lagoa de contenção maior, mais profunda, nós não resolvemos também esse problema? Quanto custa isso? Não sei, compara e pergunta, eu quero fazer um empréstimo. Faço um empréstimo para isso ou faço um empréstimo para aquilo? Aí nós decidimos com propriedade.
em cima de propostas. Desta forma, não tem jeito. Se a gente não disser sim, é o que disse Vossa Excelência, nós vamos ficar parecendo que somos contra resolver o problema de água. Nós não somos contra resolver o problema de água, em absoluto. O que nós precisamos é saber como nós vamos resolver esse problema. Isso é uma coisa importante, que precisa ser tratada com seriedade. De mais a mais, veja bem, eu vou voltar a falar, até uma criancinha aqui em Bauru já está sabendo que a prefeita está negociando o DAI. Todo mundo sabe. É uma imposição do governo, ao qual ela está atrelada. O governo exige isso. E nós temos certeza que ela não vai resistir a isso. Mais dia, menos dia, ela vai colocar o DAI em negociação. E aí? Aí o DAI negociado e nós pagando o financiamento, porque esse financiamento é a longo prazo. O DAI pega o serviço e nós vamos continuar pagando o financiamento. Quando é o DAI que estaria explorando, o concessionário do DAI, quem pegar o DAI. Então, tem muita coisa no ar. Não dá para decidir assim, como disse a vereadora, sempre com a faca no pescoço, sempre decidindo sem poder debater, questionar, chamar pessoas aqui que possam esclarecer dúvidas. Não. Esse é o problema que nós temos enfrentado aqui na casa. A tranquilidade do governo, no sentido de que o que ele apresentar aqui vai ser aprovado. Essa é a minha preocupação. Nunca o será com o meu voto. Vereador Márcio. Bom dia a todos. Presidente Bira. Já acho que todos sabem que essa semana eu protocolei o artigo 18 para a gente levantar todos os recursos do fundo, juros, dos últimos 5 anos. E teve retirada para onde foi, né? É uma vergonha, né? A gente está falando do fundo, se a gente pode mexer ou não. É difícil, tem que entrar em debate, como o doutor Segala falou. Mas um fundo que está aí, que todo mundo protege, que há mais de um ano, o último presidente que pediu abaixo foi o Rui Rocha, contabilista. Não tem reunião. Uma falta de responsabilidade do poder público. Como está sendo aplicado, que tipo de aplicação, gente? Falta de responsabilidade. E eu gostaria, doutor Segala, na fala do senhor, e um pouco que a vereadora Estela, e principalmente o adendo que o vereador, nobre vereador Bira, coloca aqui para talvez alterar a lei do fundo, né? Que a alternativa seria propor uma alteração legal para incluir a possibilidade, justificando que a medida tem um impacto na gestão hídrica dos recursos. Aí vem tudo o que o senhor falou aí. Se a gente realmente... Nós vamos conceder nosso tratamento de esgoto. Será que a gente não consegue alterando? Vamos alterar essa lei, então. Todos sabem que eu já falei nessa tribuna que eu sou a favor dos 2 postos, da adutora, do dinheiro. Não quero falar agora do dinheiro do financiamento. Da onde veio? Eu vou votar esse projeto dos 40 milhões. Mas eu quero que se estrangule até a última, até a morte, a possibilidade da gente retirar o dinheiro do fundo. Se me provarem jurídicos, pareceres, que não tem jeito, que alterando, que toda essa fala do doutor Segala, se a gente não conseguir, eu não vou votar. E aí não vai adiantar. E o que eu for falar aqui, eu vou falar segunda-feira, viu? Eu não vou ser vassalo nunca do governo. Eu vim aqui para fazer política. E hoje essa casa aqui é o dia da vergonha. Porque ninguém veio aqui, inclusive as entidades que Vossa Excelência convidou. Porque depois todos vêm cobrar a gente. Essas porcarias de internet,
até alguns agentes políticos que querem ser político, jogar a responsabilidade da falta d'água para essa casa, quando que tem um plano de diretor de águas, que foi gasto dinheiro público, lá está tudo, se tivesse cumprido desde 2014, tivesse cumprido, a gente não estava passando a falta d'água. Isso é problema do executivo. Os últimos 9 anos, o DAI teve 9 presidentes. Isso é gestão. Agora, jogar para essa casa, o que fizeram com a Vossa Excelência, eu não dormi na segunda-feira. Me doeu porque eu gosto da força dessa casa. Um prefeito não caça um vereador, mas um vereador caça um prefeito. Essa casa tem que ser soberana. E a gente está aqui para fazer política. Não vamos ser vassalo. Pô, tão gostoso, a gente lutou tanto, eu sei a luta de cada vereador, o sonho do vereador locadora. Como é difícil, o vereador locadora fala todas as vezes, como é difícil sentar nessa cadeira para a gente ser vassalo. E o governo, ou quem seja, fazer o que está fazendo, jogando a população contra essa casa. Gente, eu vou, segunda-feira eu vou falar do plano, tá? Eu já estou quase decorando ele, tá? E eu tenho propriedade, viu? Enquanto eu, sem um recurso, plantei 14 mil árvores com o meu povo, né? Todo domingo lá. O governo não fez isso nos 14 anos, tá? A dívida do DAI e da prefeitura, de reflorestamento, de cumprimento de TCRA, é incrível. Eu quero dinheiro, da onde for. Nós temos que fazer realmente a solução de água de Bauru, ou a gente vai buscar lá do Tietê, ou vai fazer esses 4 poços, que são 2 nossos, mais poços, mais poços. Porque cada vez o batalha, como nunca foi cumprido o plano diretor de água novamente, cada vez ele vai ficar mais fraco, certo? Não fizeram, não aumentaram, o grande lance é aumentar o seu reservatório. E a gente cuidar das matas auxiliares. E, principalmente, que não foi feito, fala que toda hora, o assoreamento. Agora, vem jogar a culpa. Foi gasto dinheiro público com plano. Como tantos planos que a gente faz aqui. Essas empresas que vêm de fora, tudo em Bauru é fazer plano. Plano, agora tem até plano do reflorestamento. A gente tem que plantar. Eu sou a favor, Bira, do financiamento, do dinheiro. Eu sou a favor dos poços, sou a favor disso. Se comece já. Mas a gente tem que esgotar isso aqui. Principalmente, só para finalizar, que o doutor Segala falou, realmente. Se não poderia mexer no dinheiro do fundo, porque teria depois a manutenção do fundo, mas e agora, da estação do tratamento, se ela não vai ficar com a gente? Então, que os jurídicos que tragam segunda-feira para essa casa, se vocês não sabem, a população e todos, já está marcado duas reuniões, né? Audiências para segunda-feira, né? Uma sessão extra, sessões extra, é feita para extraordinária, é feita para aprovar, mas a gente vai debater isso segunda-feira, viu? Eu não vou ter medo, não. Que venham com amparos de luz, que respeitam Vossa Excelência, nós também. Vamos esgotar. Dá tempo de hoje à tarde, de amanhã cedo, a gente sentar com o promotor, sentar com o jurídico, aquilo que o doutor Segala, vão dar a mão, não tem problema, a gente dá um passo para trás. Vão dar a mão todo mundo junto. Nós somos o povo, representamos o povo. Triste, viu? Não é só triste essa audiência, como várias audiências que não têm a presença de várias cidades. Eu me sinto entristecido. E vou falar para você, cara, eu cheguei onde eu queria. Muita gente fala, mas você não vai se reeleger, você tem que ter isso, tem aquilo. Não tem problema, eu cheguei e eu vou falar esses 4 anos. Pelo menos eu falei. Ô Marcinho, mas eu rogo que a convocação de sessão extraordinária para segunda-feira, ou seja, a ordinária e a extraordinária, que sempre denota a preocupação da mesa com a aprovação de algum projeto em 2 discussões. Eu rogo que seja pelo bom senso de um pedido que, inclusive, eu fiz na reunião da Comissão de Economia na quarta-feira, que me pediram para participar, sobre o PL de interesse dos servidores públicos
no tocante à equiparação para aposentadoria. Eu rogo que seja isso. Que a mesa se atente de que não está falando de manobrar o 54F do regimento interno. Que o governo entenda que está desacatando um vereador, membro de uma comissão permanente de Justiça, Legislação e Redação, e que o mandato está só começando. O prazo do vereador Bira está suspenso até a realização do que ele pediu. E não há perspectiva de submeter ao plenário se o vereador tem direito ou não a prazo. Nós não estamos falando de 54F, então já vai um recado para o governo, para entender que se planejam isso, segunda-feira eles vão transformar essa sessão numa batalha, e nós vamos enfrentá-la. Vereador Locadora. Bom dia a todos. Parabéns, vereador Bira, por chamar essa reunião, esse debate. Eu queria falar aqui, vereador Márcio, para você ver, estava até falando aqui para a vereadora Estela, que o governo não respeita a oposição. Chico, isso está claro. Durante todo esse tempo já ficou claro. Mas eu até falei isso em off para o vereador, para você ver a atitude do governo com um vereador que hoje é da base do governo. Tudo que nesses 8 meses, tudo que o vereador Bira fez pelo governo, inclusive altas discussões aqui dentro, onde até nós da oposição, com críticas, não às vezes diretamente ao vereador, mas aqueles vereadores da situação fizeram muitas vezes nesse plenário, foi em vão. Tudo que o pastor Bira, como vereador, fez aqui nessa casa até agora, esqueceram. Por isso que eu sempre falo para você, vereador Marcinho, infelizmente, esse governo não respeita os vereadores. E a maior prova está agora. Temos um vereador da base, um vereador da situação, como a vereadora Estela disse, membro de várias comissões importantes dessa casa, uma delas a de Justiça, estão fazendo pouco caso do vereador e todo mundo sabe o que o governo fez para expor essa situação do vereador Bira, que é uma mentira. E aí, o que eu quero falar, para que alguém depois possa ouvir minha fala? População de Bauru, não deixe ser enganado. É mentira tudo isso que estão falando a respeito dos postos, que a culpa é dessa casa, que a culpa é do vereador Bira. É mentira. Faz 5 anos que a prefeita está no governo. Faz 5 anos. Ontem eu liguei para o doutor Raul. Doutor Raul, o senhor lembra do debate de 2020, onde o senhor falou que ia resolver a falta d'água? E o que ela disse? Ela falou que ia resolver a falta d'água, pastor Bira. Isso em 2020, quando ela disputou a eleição. Cadê que ela resolveu a falta d'água? É só mentira. Cadê o governo não resolveu? Como a vereadora Estela falou, 5 presidentes do DAE. Tudo mentira. E tem gravado aqui nessa casa. Eu já falei isso e volto a repetir, nada contra o Saraiva, mas tem gravado ele aqui em 2022 falando, vamos fazer a limpeza do Rio Batalha. Foi feito. Então, mentira. E para deixar bem mais claro, uma coisa que é certo, estão falando, eu cheguei até a falar isso para o pastor Bira, vota esse projeto, que uma hora vai votar, sabe o que dá vontade? De votar, ir lá e gravar semana que vem, daqui 15 dias, 30 dias, e falar assim, cadê a água? Não falaram que a culpa estava nessa casa? Não falaram que era a Câmara que estava segurando o projeto? Assim como fez com a concessão de esgoto, que se falava que se aprovasse o projeto, ia tratar o esgoto, ia acabar a enchente nas Nações, acabou? Mentira, então a população tem que acompanhar isso, que é mentira. Eles mentem e jogam a culpa nessa casa. Então, quero deixar claro para os vereadores da situação, que eles vejam o que estão fazendo com o Bira hoje, que vocês podem ter certeza, sai um pouquinho da linha para vocês verem se o tiro não vão em vocês também. Porque eles não trabalham dessa forma justa, eles preferem mentir, assim como a vereadora Estela falou agora na entrevista ontem, na hora que o repórter pergunta, o que deu errado, prefeita? Era simples, humildade, falar assim, ó, eu achei que eu ia conseguir resolver a falta d'água em 5 anos e eu não resolvi, me desculpa. Eu vou ver onde eu errei, não. Sabe o que ela falou? Não deu nada errado.
Como que não deu nada errado se as pessoas estão sem água? Agora, triste aqui, vai para aquelas pessoas que não acompanham essa casa, que não acompanham, e depois joga a culpa no vereador, joga a culpa nessa casa, e faz o que fizeram com o pastor Bira. Postando para lá e para cá que ele é o culpado. Ouvi falar, o pastor que é contra a água na torneira. Isso não é justo. Porque do mesmo jeito que hoje foi o Bira, amanhã pode ser o Marcinho, é o vereador Locadora, vereador Estela andou passando por isso. É feio isso. É feio não ser transparente e não falar a verdade. Então, que fique claro, esses poços, esse projeto sendo aprovado segunda-feira agora, que seja na outra segunda, que seja na outra, não vai ter água na torneira, porque o governo não fez o que tinha que ser feito anteriormente. Aprovando esse projeto, se der tudo certo, e aqui eu já te falo algo que acabaram de me falar no telefone, do estudo, que é de 1972, tinha que fazer um pedido de um estudo atual, né? Gente, mesmo que isso dê certo, só vai ter água na torneira com os poços 2027, 2028, sem querer ser muito pessimista, mas é a verdade, eu não consigo mentir, eu não vou falar, agora eu fico triste quando um vereador acha que se votar esse projeto vai ter água na torneira, e vai ficar registrado isso, porque é muita mentira, é muita sacanagem com esta casa e com os vereadores. Eu fico pensando, assim como você não dormiu, mas eu ficava vendo aquelas mensagens, porque eu acompanho muito rede social, vendo as postagens, eu fico imaginando, cara, como que tem coragem de fazer uma postagem dessa? Como que tem coragem de mentir para o povo? E é aquilo que o senhor falou, que eu não vou entender a frase, mas é a respeito de preço. Tem coisa que não se compra. E por isso que desde quando eu entrei nessa casa, vereador Mar, eu deito e durmo tranquilo. Tem hora que apanhamos, somos criticados, sabemos que isso sempre vai acontecer, porque para 90% da população o vereador não faz nada, o vereador não trabalha, mas nós estamos nessa casa aqui todos os dias brigando pelo povo. Só que uma coisa eu falo, quem me acompanha, graças a Deus, vereador Estela, a rede social nos ajuda muito, a imprensa verdadeira, a imprensa que realmente publica a verdade, ajuda muito. Graças a Deus, quem acompanha nossas redes sociais e imprensa que realmente fala a verdade, nunca vai cair na mentira. Agora, infelizmente, tem gente que acha que é melhor mentir, falar que a culpa é dessa casa, como fez na concessão de esgoto e tirar o projeto da sua mão. Votar o projeto aqui 1h da manhã, continua tendo enchente nas Nações, continua sem o tratamento de esgoto, por quê? Porque fizeram tudo atropelado e tudo enganado. Tudo que é feito às coxas e sem transparência, dá nisso. E esse é mais um projeto. Parabéns pela coragem, vereador, de querer debater esses 300 milhões. Porque muitas vezes, ouvindo falar as pessoas, Chico, que às vezes, não pode usar, não pode usar. E muitas vezes, você acaba colocando em nossa cabeça, não pode usar. Mas juridicamente, tanta coisa acontece, né? Tanta coisa que a gente achava que não poderia fazer e fizeram nessa cidade, errado. Tanta coisa. Desapropriaram 35 milhões de imóveis e não deu nada. Olha aí. Então, para mim está errado, mas e por que não tentar esses 300 milhões? Por que não debater? E cadê eles aqui para debater? Então, foi uma fala de indignação, de ver o que eles fazem com um vereador da situação. Imagina com nós, viu, vereador Marcinho? Por isso, quando eu falei para você do governo, é por causa disso. Eles não respeitam. Eles não respeitam os vereadores. É só enquanto estiver falando sim. Fala um não para você ver o que acontece. Muito obrigado, vereador. Vereador. Doutora Thaís, pode falar. Bom, primeiramente é agradecer, independentemente se nós tivermos ou não representantes do governo, é sempre salutar, viu, vereador? Nós estamos aqui reunidos com pessoas que têm uma visão, né, de utilização de recursos de forma séria,
Então, representando a nossa Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e do Meio Ambiente da OAB Bauru, eu quero dizer, em nome do nosso presidente Thiago Tesani, também da OAB, que nós estamos sempre à disposição. Porque lá na nossa comissão nós fazemos realmente discussões entre nós, ambientalistas, né, a nossa comissão aberta à população, não só à advocacia, sobre as preocupações que são realmente os rios, a arborização. E sobre essa finalidade do fundo, se é juridicamente possível ou não alterar a lei, se é possível usar, por que não utilizar para a produção, né, de água? Para que a gente possa realmente fazer reservação, distribuição e conservação. Realmente. Alguns apontamentos a gente vai fazer para reflexão do que seria, né, melhor para vocês aqui decidirem, muito embora a gente saiba, né, que existe uma maioria, mas que seja colocado, seria modificar para incluir a produção dentro do fundo ou o endividamento. O aquífero Guarani é confinado, ou seja, uma água que só é retirada e não é abastecida. O aquífero tem sido cada vez mais superexplorado e não é uma fonte segura para o futuro, pois há dados de que quanto tempo ele vai durar? Quanto tempo? Não há esses dados, nós não temos essa certeza. Mas nós temos a certeza, existem dados, de que a cada ano ele baixa, de 2 a 3 metros. E se baixar de uma vez, pode acontecer? Pode acontecer. A questão é que a gente precisa preservar o Rio Batalha. O vereador Márcio faz isso, mãos próprias, procura sempre fazê-lo. E não só o Batalha, todos os rios urbanos também. O projeto Sacre da USP, nós recebemos até lá na nossa casa da advocacia, na OAB, uma palestra sobre microplásticos da pesquisadora Taine. Aquilo salta os olhos. Quem tem responsabilidade e escuta uma palestra daquela, fica muito preocupado. Eles estão pesquisando em Bauru como descontaminar o aquífero Bauru, pois é unânime entre os cientistas que a nossa futura fonte de água é a que vai cair do céu e entrar no solo. Nós estamos matando nossos rios aqui na cidade de Bauru. E isso é uma idiotice sem tamanho, a gente não pensar como revitalizar. Nós vamos fazer esse empréstimo sem saber quanto tempo de exploração tem esses poços. Nós não temos essa certeza. O DAI, ele confia na disponibilidade hídrica atual. Mas, a cada dia, mais pessoas, inclusive da zona rural de Bauru, fura poços buscando a água do Guarani. Endividar a cidade para um projeto que é incerto, será que é correto? Ou será que nós podemos usar o fundo? Despoluir todos os rios, os córregos, será que não seria uma saída ambientalmente adequada para a gente pensar no futuro hídrico da nossa cidade? A gente vive uma crise hídrica aqui. O regime de chuvas tem diminuído. Tudo isso tem a ver com a arborização. Não só em Bauru, mas em todo o centro-oeste paulista. Isso é geral. Botucatu entendeu que o ideal seria fazer barragens. Fez a beira da cuesta, onde o Guarani é abastecido. E Bauru? Bauru vai ficar sem água, com ar irrespirável, sem umidade. É isso, então? O Rio Batalha é fundamental para o nosso futuro. Furar poços é pensar para uma Bauru daqui 10 anos e depois. Os nossos rios e a permeabilidade do solo, a arborização urbana são o futuro. Não a perfuração de poços. Futuro que eu digo para daqui 10 anos. Será que com 40 milhões, se tivesse que vir, não seria melhor a gente fazer barragem e despoluir os rios? Utilizando o fundo para fazer, então, os poços, a produção? Então, fica aqui
a nossa colocação. A gente está esperando para ver o que o plano diretor vai fazer para o nosso futuro? Se as áreas permeáveis serão exigidas em todos os parcelamentos dos solos? Porque tem rumores de que querem isentar as áreas permeáveis nos desmembramentos. A gente não dá, gente, para abrir mão de nenhuma área permeável hoje. Nós precisamos plantar árvores. Então, fica aqui a nossa colocação, né, para que essa casa reflita, o governo reflita, nos colocando sempre à disposição lá na comissão, se necessário for, pareceres, a nossa contribuição sempre à disposição, viu, pastor Bira? Obrigada também a todos os vereadores. Obrigado, doutora Thaís. Contribuição importantíssima. Senhor Nelson, Fio, eu vou pedir para o Francisco falar, depois o senhor, pela ordem, o senhor segue. Pode ser? Doutor Francisco, o senhor vai falar? Ô, Bira, só um segundinho. Sim, claro. Vou ter que sair, gente. Eu tenho 2 compromissos já. Até atrasei, perdão. Fique à vontade. Tão importante. Eu gostaria, Bira, viu, Estela? Eu só quero dizer, antes da gente continuar, que eu não sinto que a reunião aconteceu. Tá. Então, com a ausência dos Com entes, certeza. a reunião está frustrada Eu não sei. e vai ser remarcada. Eu queria pedir, eu não sei se a possibilidade, se Vossas Excelências, né, concordaria, será que a gente não poderia fazer uma movimentação junto com a UB, o sindicato, né? Nós, vereadores, a gente procurar para a promotoria, tentar com uma conversa mais profunda, talvez hoje à tarde ou segunda-feira de manhã. Você acha que é difícil a gente conseguir essa agenda com o promotor? Para a gente um debate mais profundo? Esse hábito, na verdade, que alguns, viu, Márcio? A mesa, inclusive, às vezes acaba dando esse mau exemplo. O Segala tem sempre alertado isso aqui, né? O promotor, ele não é opinativo e órgão consultivo, né? Sim. Ele representa o interesse difuso e coletivo da sociedade e ele precisa, sob pena de prevaricar, agir quando aquela pauta que ele defende, saúde, educação, assistência, criança e adolescente, meio ambiente, urbanismo, ele tem que agir sob pena de prevaricar. Então, as ações que nós podemos e devemos fazer, eu acho que independe. Tanto que toda vez que o Ministério Público é chamado para as audiências públicas, não vem. Raramente, mas muito raramente. Inclusive, eu fiz essa observação para o Fernando Macelli Helene no debate da situação da FUNPREV. Porque, de repente, né, teve uma reunião em que, olha, gente, a situação está grave, o Ministério Público quer conversar com a Câmara. E aí eu disse, mas nós tivemos 15 audiências públicas nos últimos anos sobre FUNPREV e sempre o Ministério Público foi chamado. Então, não custa também vir, não são proibidos mas quando a gente chama, dificilmente vem. Eu acho que a gente tem que planejar as nossas ações de acordo com as nossas obrigações, independente do Ministério Público aceitar. Então, são várias entidades sociais, tem o OAB, tem a SENAG. O que o vereador Segala falou aqui é uma das maiores verdades. A maior frustração de debates como esse é que nós deveríamos fazer algo com essa natureza, com a mesa exposta aqui, um monte de mapa e possibilidades. Ter aqui as universidades, ter aqui a SENAG, ter a CODES, ter todo mundo. Seja os institucionais ou não, mas na mesa, discutindo qual que é a saída. É essa? Não, mas essa é melhor, essa aqui é mais custosa, mas essa aqui é mais rápida. Não é? Você debater tecnicamente, isso é de uma riqueza sem tamanho. E eu concordo, eu estou dentro. A gente pode chamar, a gente pode propor discussão, está com uma nova diretoria, a SENAG também, inclusive. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Né? Eu tive lá semana passada no jantar, pessoas sedentas, como o Segala sempre coloca aqui, de discutir. Não vão ditar o que vai acontecer com o município, isso está no poder discricionário do Executivo, mas ser chamado para a mesa, né? Afinal, estudam, sabem. Então, acho que dá, viu, Márcio? Independente de que o Ministério Público venha, né? Mas que nós façamos. Eu topo. Não sei se dá tempo para segunda, não acho que dê. Hoje é sexta, tem uma série de ações, as pessoas têm as suas agendas, mas eu acho que pode começar a ser pensada hoje, aqui entre nós, meios de convocar. Doutor Francisco, por favor. Bom dia a todos e todas. Quero começar aqui, né, lamentando, mais uma vez, como sempre, né, é uma conduta contumaz desse governo fugir
dos debates importantes dessa casa, assim como quando o governo foge, também a sua base aqui dentro dessa casa faz a mesma coisa, né? Então, primeiro, nós, historicamente, desde o início da discussão da concessão, o Sindicato de Servidores se colocou contrariamente à concessão, né, do tratamento de esgoto para iniciativa privada, né, e tal qual aconteceu com Vossa Excelência, também, né, disseram que éramos contra o tratamento do esgoto na cidade, o que não é verdade, né? Nós nos colocamos de forma veemente contra o modelo apresentado de uma concessão bilionária, né, da forma que foi, sem qualquer tipo de detalhamento, de planejamento, e deu no que deu, né? Hoje a concessão foi aprovada, e em uma sessão tumultuada, vereador Bira, onde a presidência dessa casa fez várias manobras, né, inclusive contra o próprio regimento, e o que a gente está vendo nessa legislatura também, né, o presidente Marquinhos, por várias vezes, vem fazendo isso dentro das próprias sessões, inclusive suprimindo direitos e prerrogativas das comissões que são constituídas aqui dentro do Legislativo. E por que nós éramos contra a concessão? Primeiramente, porque nós sempre defendemos que o recurso existente no Fundo de Tratamento de Esgoto, os 300 milhões de reais hoje estimados, né, de saldo dentro desse fundo, eram totalmente suficientes para fazer o tratamento de esgoto, né, do esgoto completamente, além, né, de manter todo o serviço de tratamento, da produção de água e desse tratamento de esgoto com o DAE. Então, se isso, né, tivesse sido feito pelo governo, hoje a gente nem estaria debatendo esse tema aqui nessa casa. Por outro lado, né, nós somos também totalmente contra esse empréstimo de 40 milhões, não só, né, em razão de todas as questões que foram colocadas aqui, mas principalmente por não acreditar na seriedade desse governo, né, em relação ao zelo da coisa pública e do dinheiro público. Nós não temos dúvidas que esse endividamento ele vai acontecer sem que a finalidade ela seja efetivada, que é a questão de produção de água. Eu, até corroborando aqui o que a representante da OAB, a doutora Thaís, disse, eu também vejo com reservas, né, a questão da perfuração excessiva de poços, né, para a produção de água, porque nós sabemos que o recurso do aquífero é limitado, então, e não resolve, né, não é uma medida que deve ser adotada somente como estratégia para resolver a situação da crise hídrica. A questão hoje a gente vê, né, a cidade passa vários pontos de solo impermeabilizado, né, então esse é um debate, a questão da recuperação dos mananciais, dos rios, e principalmente o debate, né, com pessoas, entidades e que tenham a contribuir, o que o governo não faz. O governo só olha para o seu umbigo. E uma outra questão, né, além do que esse endividamento, dentre outras situações que o governo vem gastando mal, a gente tem uma preocupação, né, em relação à questão dos servidores públicos municipais, que é a categoria que nós representamos. O governo ele vem aqui e fala que ele precisa tomar 40 milhões de reais para resolver a crise hídrica, mas anuncia, né, já aí por várias vezes, que vai entregar também, né, a produção de água do DAE para o terceiro setor, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, primeiro, com o sucateamento do serviço público, com a retirada de direito dos servidores e, principalmente, com a capitalização do Fundo de Previdência, a FUNPREV, porque deixarão, né, haverá uma contratação menor de servidores públicos efetivos. E nós temos pautas, a gente está acompanhando aí a questão da apresentação, né, do plano plurianual, né, que vamos chamar assim, um orçamento
a médio e longo prazo, né, do que é feito no primeiro ano do governo. E o que a gente tem verificado, que pautas importantes dos servidores, inclusive aquelas que foram prometidas pela prefeita Suelen Rosim e não foram cumpridas, porque ela mentiu para os servidores, não estão sendo contempladas. Por exemplo, revisão dos PCCS, benefício dos aposentados, que inclusive a gente teve uma reunião com a comissão ontem para retomar a mobilização do segmento, porque o governo prometeu que ia sentar com o segmento e até agora não cumpriu a promessa. Então, várias situações essas que a gente vê que quanto mais você dá dinheiro para o governo, certo? Menos se reverte em benefício da população. E para não me alongar, vereador Bira, vereador Estela, eu concordo com a entrevista da prefeita Suelen Rosim de ontem. Né? Nada deu errado no governo dela, nada deu errado para a família Rosim. Obrigado. Senhor Nelson Filho? Nelson Filho, Movimento Popular. Eu não ia falar, mas diante que eu vi aí que não tem estudo atual para furar o poço na Nivaldo de Palmas, aí isso aí é demais. Porque eu lembro, na Salvador Filarde, 2021, a prefeita foi lá inaugurar o poço lá do R5. Fez um maravilhoso discurso falando que não ia faltar mais água para aquela população da região. Passou-se 2 meses, o poço só deu 20 mil litros de água e não teve água até hoje. Agora, vamos fazer 2 poços e não tem um estudo recente. Um amigo meu que já foi funcionário do DAI falou assim, naquela região lá precisa pesquisar melhor, porque lá talvez não vai ter água, hein? E agora eu concordo com ele. Não tem estudo, não vai ter água, a população vai continuar gritando que aquela região não tem água. Obrigado, senhor Nelson. Bom, eu queria só fazer esses encaminhamentos. Nós temos várias sugestões aqui de lei, de projetos, mas o encaminhamento de que a reunião em si foi frustrada, nós teremos que remarcar para ouvir também o Executivo. Vou deixar mais algumas contribuições aqui e depois vou solicitar aos vereadores, se tiverem mais alguma observação a ser feita, nós vamos deixar registrado. Caso não haja nenhuma outra observação a ser feita, nós vamos dar por encerrada essa reunião frustrada, né? Na verdade, ela foi frustrada porque só há reunião quando 2 partes discutem, né? Então, como não houve, nós teremos que remarcar. Há algumas coisas também que nós precisamos deixar bem claro. O empréstimo, ele revela, o senhor me corrija se eu estiver errado, doutor Francisco, que o governo não tem dinheiro. Nós estamos com um déficit bastante sensível de caixa. Nós temos também a situação do sucateamento do DAI, em que os servidores, vereador Locadora, estão fazendo remendos. Estão fazendo remendos, trabalhando com material de baixa qualidade, trabalhando, às vezes, até sem material. Eu tenho notícias de que funcionários do DAI estão pagando do bolso, claro que carece de informação, mas pagando do bolso a área operacional para poder concluir o trabalho. Não havendo condição de se pagar, estão se adaptando. E esse sistêmico problema e deterioração da capacidade do DAI já remonta a mais de 2 anos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o DAI tem 6 caminhões-pipas. 6 caminhões-pipas, essa é a informação que eu tenho. E que, talvez, eles também possam ajudar, no sentido de entrega de água para alguém que tenha problema nos racionamentos.
Senão nós não vamos ter dinheiro também para poder fazer contratação emergencial de caminhão-pipa. E a gente viu aqui como que era a entrega de água naquela época. Caminhões sem fiscalização, o contrato não sendo fiscalizado. Pegava-se 45 mil, se entregava 20 mil litros. Então, nós tivemos muito problema em relação a isso, e sei, porque o meu bairro, graças a Deus, é abastecido. E, por obra e graça de Deus, ele tem água para oferecer para a cidade. Só que sem os caminhões também seria difícil. Também existe uma proposta que eu ouvi de estudiosos do assunto, que não precisaríamos mexer no fundo. O fundo poderia emprestar a juros menores para o DAI, e aí não mexeríamos no dinheiro do fundo. O fundo seria uma agência financeira para poder, com juros menor, oferecer esse dinheiro e, a cada etapa vencida, fazer esses aportes, que também não exigiria, vereadora Estela, mudança na legislação. E, assim, como sonhar não custa nada, já diria o poeta, né? A gente fez até uma minuta, acreditando que poderia haver um retorno de lá para cá. Na reunião do Ministério Público com relação à FUNPREV, nós fomos bem instruídos. O problema é de vocês. Vocês resolvam o problema. E o Ministério Público está certo. Não creio que seja dessa maneira, mas quem tem que tomar a decisão são os agentes, que são gestores. Também posso citar aqui a questão da limpeza da lagoa de captação, que não foi feito. O aumento da captação também não aconteceu. A reservação também não aconteceu. Incentivos para a troca de hidrômetros também não aconteceu. Enfim, são muitos problemas, e esses problemas não vão ser resolvidos, pelo menos por hora. E eu quero aqui agradecer a participação de todos que puderam, pelo menos, estar aqui, agradecer a participação de cada um, e nós vamos, então, não havendo mais nada a ser mencionado, vereadora, nós vamos encerrar essa reunião pública às 11h08, aguardando uma nova data, para que a gente possa discutir o assunto. Obrigado, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana. Obrigado, TV Câmara, obrigado o suporte da nossa Casa de Leis, Deus abençoe a todos.